A inflação reduz o poder de compra de cada unidade monetária, o que leva a um aumento dos preços dos bens e serviços ao longo do tempo. É um termo econômico que significa que você tem que gastar mais para encher seu tanque de gasolina, comprar um galão de leite ou cortar o cabelo. Aumenta seu custo de vida. Quando você compara o valor atual do dólar com o do passado, a inflação dos Estados Unidos reduziu seu poder de compra. Assim, à medida que os preços sobem, seu dinheiro compra menos, reduzindo seu padrão de vida ao longo do tempo. Principais conclusões. A inflação existe quando os preços sobem, mas o poder de compra cai ao longo de um período de tempo. Demanda, oferta e expectativas sobre bens afetam as taxas de inflação. O Federal Reserve usa a política monetária para gerenciar a inflação. Você pode se proteger da inflação por meio de investimentos sábios. A taxa de inflação. A taxa de inflação é o aumento ou diminuição percentual nos preços durante um período específico, geralmente um mês ou um ano. A porcentagem informa a rapidez com que os preços subiram durante esse período. Os preços do gás serão 2% mais altos no próximo ano, se a taxa de inflação para um galão de gás for de 2% ao ano. Isso significa que um galão de gasolina que custa $2 este ano custará $2,04 no próximo ano. A taxa de inflação é um componente crítico do índice de miséria, que é um indicador econômico que ajuda a determinar a saúde financeira de um cidadão médio. O outro componente é a taxa de desemprego. As pessoas estão sofrendo com uma recessão, lutando com a inflação, ou ambos, quando o índice de miséria é superior a 7%. Existem vários tipos diferentes de inflação. Hiperinflação é quando os preços sobem mais de 50% em um mês. É estagflação se a inflação ocorrer ao mesmo tempo que uma recessão. O aumento dos preços de ativos como habitação, ouro ou ações é chamado de inflação de ativos. Causas da inflação. Geralmente, há duas causas de inflação. A mais comum é a inflação de demanda. É quando a demanda supera a oferta de bens ou serviços. Os compradores querem tanto o produto que estão dispostos a pagar preços mais altos por ele. A inflação de custos é a segunda causa, menos comum. É quando a oferta é restrita, mas a demanda não. Isso aconteceu depois que o furacão Katrina danificou as linhas de abastecimento de gás em 2005. A demanda por gasolina não mudou neste caso, mas as restrições de oferta elevaram os preços para $5 o galão. Algumas pessoas também consideram a inflação embutida como uma terceira causa. Isso leva em consideração as expectativas das pessoas sobre a inflação futura. Quando os preços sobem, a mão de obra espera que um aumento no salário se mantenha, mas salários mais altos aumentam o custo de produção. Isso aumenta os preços dos bens e serviços novamente. Torna-se uma espiral de preços e salários quando essa causa e efeito continua. Inflação e o IPC. O Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, BLS, usa o Índice de Preços ao Consumidor, CPI, para medir a inflação. O índice obtém suas informações de uma pesquisa com 23 mil empresas. Ele registra os preços de 80 mil itens de consumo a cada mês. O IPC lhe dirá a taxa geral de inflação. O gráfico BLS abaixo usa o CPI para rastrear a taxa de inflação desde 1990. O IPC é uma ferramenta que mede a inflação, então os dois andam de mãos dadas. Eles não são completamente diferentes um do outro. O índice de preços de despesas de consumo pessoal também mede a inflação. Inclui mais bens e serviços empresariais do que o IPC, como serviços de saúde pagos por planos de saúde. O IPC inclui apenas as contas médicas pagas diretamente pelos consumidores. Como os bancos centrais gerenciam a inflação? Os bancos centrais em todo o mundo usam a política monetária para evitar a inflação e seu oposto, a deflação. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve tem como meta uma taxa de inflação de 2% ano a ano. O FONC anunciou em 27 de agosto de 2020 que permitirá uma meta de inflação de mais de 2% se isso ajudar a garantir um máximo de emprego. Ele ainda busca uma inflação de 2% ao longo do tempo, mas está disposto a permitir taxas mais altas se a inflação estiver baixa por um tempo, o que pode ser visto na taxa de outubro de 2021. O Fed usa o núcleo da taxa de inflação, que não leva em conta os preços de energia e alimentos. Esses preços são definidos por traders de commodities e são muito voláteis para serem levados em consideração. Em março de 2022, o FOC começou a responder à alta taxa de inflação elevando a taxa de fundos federais, pela primeira vez desde 2018. Como se proteger? A maneira mais poderosa de se proteger da inflação é aumentar sua capacidade de ganho e renda, se for possível fazê-lo.
Um aumento anual de 5%, ou uma promoção que lhe rende um ganho de 20%, tornaria a inflação menos relevante. Você terá que explorar outras opções se isso não for possível, ou se você estiver em uma renda fixa. Uma maneira de proteger suas economias é investir no mercado de ações. Retornou cerca de 10% dos investimentos ao longo do tempo, mas não se sabe se isso acontecerá no futuro, e também há risco envolvido em investir no mercado de ações. Consulte um planejador financeiro antes de tomar qualquer decisão que possa afetar seus objetivos gerais. Considere 2 instrumentos que você pode comprar do Tesouro dos Estados Unidos, se estiver procurando uma maneira mais segura de se proteger da inflação. Títulos protegidos inflados do Tesouro. TIPS. Estes pagam uma taxa de juros fixa. O governo reajusta o principal em resposta às mudanças no Índice de Preços ao Consumidor, publicado mensalmente pelo Bureau of Labor Statistics, 2 vezes por ano. O valor do título aumenta à medida que a inflação aumenta. A taxa de juros não aumenta, mas os detentores recebem um pagamento em dinheiro maior porque a porcentagem é aplicada a um principal maior. As TIPS funcionam bem durante a inflação, mas pioram durante os períodos de não inflação ou estabilidade. Eles não têm um desempenho tão bom a longo prazo quanto um portfólio bem diversificado que inclui ações. Títulos da série I. Os títulos da série I oferecem uma taxa de retorno fixa garantida durante a vida do título. Eles também são afetados por uma taxa variável indexada ao IPC e reajustada em novembro e maio de cada ano. O retorno que você obtém para o título é uma composição de sua taxa fixa e a taxa variável em vigor naquele momento. Acesse a calculadora de títulos de poupança do Departamento do Tesouro para saber o retorno de cada título. A quem a inflação beneficia? A inflação beneficia quem detém ativos, como ações e commodities, com valores que tendem a subir com a inflação. Aqueles com hipotecas de taxa fixa também se beneficiam mantendo uma taxa de juros mais baixa, pois outras taxas aumentam com a inflação. Como a inflação afeta as taxas de juros? A inflação tende a elevar as taxas de juros. Os credores podem naturalmente aumentar as taxas para compensar a desvalorização do dólar, e o Federal Reserve aumentará as taxas-alvo, como fez na reunião de maio do FONC, a fim de desacelerar a inflação. Como a inflação afeta a economia? O efeito da inflação sobre a economia depende de sua relativa gravidade e previsibilidade. Os economistas preferem um nível de inflação baixo e estável, que encoraje níveis estáveis de gastos e crescimento econômico. Os gastos do consumidor podem aumentar muito rapidamente se os níveis de inflação ficarem muito altos ou se flutuarem esporadicamente, causando pressões na cadeia de suprimentos e aumentando ainda mais a inflação.